A garota apenas informa que se chama Rini e acaba desmaiando em seguida. Kai observa a estrutura que é Sela. Espera que não o ataque depois de salvá-la. Ele mete um tiro nas correntes, mas nem arranhou. Mas se recorda da espada de Cid e fala em voz alta sobre o detentor do código, e misteriosamente a arma se transforma em sua mão. Esta era a lendária espada de Cid. Com ela em mãos, Kai consegue destruir as correntes que selavam a garota. Com isso, ela acorda e, antes de tomar consciência, pula para longe e berra o nome de Vanessa, mandando aparecer e que não seria derrotada por este demônio fraco, se referindo a Kai. E antes de dialogar, já manda uma série de conjurações mágicas em direção ao Prota. E na mente dele, uma frase chega: aquele que detém o código pode partir o destino. Então Kai usa essa espada para partir a magia ao meio, cortando até mesmo os selos mágicos de Rini. Ele explica que não é um demônio, é apenas um humano que a salvou e não era seu inimigo. Rini então pede desculpas, ela tem um rancor forte contra os demônios, e agradece por ter a salvo, mas só pede para não questionar qual raça ela seria. O Prato questiona onde eles estariam, mas a garota nem fazia ideia. Ela estava lutando contra a Vanessa, a heroína dos demônios, e do nada apareceu dentro dessa sala. E, mais atrás deles, um portal estava se abrindo com uma criatura grotesca saindo de dentro. Este ser fala que vai iniciar a selagem através do Last Riser, para a ameaça do novo mundo. E logo ela já desce uma chibatada brutal em direção a Rini, mas Kai resgata a garota e corre para outra direção. A criatura convoca um novo portal ao seu lado, que reaparece atrás de Rini, e rapidamente a captura. Então é iniciado o código zero, com várias esferas negras surgindo ao redor da garota. O Prota fica puto consigo mesmo por estar apenas parado. Então toma coragem e parte com a lâmina de Cid, criando um corte na dimensão que acaba arregaçando o bração louco daquele ser, e ainda cria um corte no próprio espaço daquela sala. Este ser vê que aquilo era a espada proibida, e neste mesmo momento, a duplinha acaba fugindo pelo corte no espaço, retornando até a tumba que selava os demônios. Rini imediatamente abraça Kai com medo, é a primeira vez que alguém faz algo assim por ela. A garota foi desprezada pelos celestiais, pelos espíritos e feras, já que não era igual a eles, e os demônios foram os mais cruéis de todos, falando que Rini era uma aberração, e por isso acabou lutando contra Vanessa. E é quase o mesmo caso do Prota, está sozinho neste mundo, já que ninguém se lembrava dele, e conta sobre a história que conheceu, onde os humanos venceram a guerra contra as 5 grandes raças. Rini estranha isso, nunca ouviu que os demônios tinham ocupado cidades humanas. Ela se recordava que os humanos começaram a vencer aos poucos as outras raças, algo como um herói humano havia surgido. O Prota berra se esse por acaso seria Cid, mas a garota nem se recordava sobre isso também. E de certa forma, isso era um bom sinal. Talvez eles eram companheiros que se recordavam do mesmo mundo. E isso faz Rini ficar felizona. Ser chamada de companheira era a primeira vez em sua vida também. Já do lado de fora, Rini só cai igual saco de batata no chão e precisa ser carregada por Kai. Ele avisa que estará indo para uma cidade humana e se ela desejava ir junto. Inicialmente, ela não quer, não confiava em ninguém além de Kai, mas meio que relutante aceita ir. Logo na cidade, Kai estava bem cansado. Cuidar de Rini no trajeto todo e dentro da cidade foi bem pior do que a batalha contra o ser maluco. Pelo menos ela conseguiu esconder suas asas. Em meio aos pensamentos, Rini sai correndo do banheiro fazendo o maior fanservice para nós, dizendo que a água não parava de cair. Mas ele só pede para ela colocar uma roupa, e isso fazia muito mal para o coração. É, eu te entendo também. Rini acha injusto que os humanos possam tomar banhos em águas tão quentinhas, porque ela vivia tomando banho gelado em lagoas e cachoeiras, e tinha ainda essas coisas de cama super macia. Eles retornam à conversa sobre a história deste mundo que conheceram. Aqui, o resultado da Guerra das 5 Raças foi invertido. É como se essa fosse uma história alternativa à qual conheciam. Então Rini dá a ideia de fugirem deste mundo e retornar ao antigo. E depois de um tempinho, Rini sente uma magia poderosa por ali, tem demônios se aproximando. Então os alertas da cidade começaram a tocar. Uma invasão estava acontecendo por uma abertura na parede. E os humanos apenas saem correndo desesperados. Não é como se tivessem pessoas capazes de salvá-los. E se recordando da conversa de antes, Kai pede desculpas, mas precisava agir. Talvez neste mundo ele seja o único que possa imitar as façanhas de Cid. Então, parte em direção à horda de demônios, e lá Saki e Asheron estavam fuzilando um cramunhão que só sentia cócegas. Saki acaba correndo para não ser pega pelo demônio atrás dela, e quem chega a salvando é o Prota, que derruba aquele monstrengo, e rapidamente dá as dicas do que fazer contra ele, que é usar água contra este tipo de demônio, porque seus corpos vão ficar extremamente pesados e não vão conseguir voar.
Depois disso, era para usar uma granada para neutralizá-los. Ao lado deles estava Ashra, olhando para a Medusa, digo, um demônio qualquer. E Caio estava disparando um tirambaço. E no fim, o cara só dá um joinha como forma de agradecimento. Que cara bom! Alguns demônios encurralam Kai no beco, mas ele consegue realizar uma finta e projeta um ataque de corpo, que causa uma espécie de choque e faz os dois demônios voarem para longe. E nisso, um relâmpago os atinge, sendo essa magia conjurada por Rini. Ambos acabam se encontrando e ela fica aliviada que tudo estava indo bem. Saki e Ashran chegam eufóricos em como Kai conseguiu agir tão rápido nessa situação contra os demônios. Com isso, ele revela aos dois que veio de outro mundo, onde os humanos venceram a Guerra das Raças. O estilo de luta, as munições que usam, são bem avançadas por lá. Mas antes de continuar nessa conversinha, o time de vigilância avisa que dois demônios conseguiram escapar, e isso era extremamente ruim, porque na próxima vez eles trariam ainda mais hordas monstruosas. Com isso, Saki pede para o Prota ir junto até o QG da Resistência, já que foi tão forte nessa luta, com certeza seria aceito lá. O QG ficava em Urza, a capital real, e é por isso que usam este lugar, um ambiente em ruínas nunca chamaria atenção. A trupe chega até a sala enfeitada dos comandantes da Resistência, e lá ele conta toda a história que se recordava de seu antigo mundo. Claro que alguns oficiais não gostam disso, parecia uma piada de criança, mas Johnny questiona em que, como reconhecer ela anteriormente, qual era a relação deles neste outro mundo. E Kai explica que eram colegas e amigos de infância, e que o objetivo de Johnny era ser como Aug e Jer. Ao ouvir isso, a comandante fica espantada e acaba ordenando o fim da reunião neste ponto. A duplinha acaba sendo acompanhada por Fallen até a outra sala, e lá, em meio ao escuro, mais um pouco de fanservice. Johnny estava sem aquele traje masculino todo, e explica que os únicos que sabiam que ela era mulher eram Fallen e os oficiais mais velhos. Mas o que foi a chave para confiar nas palavras de Kai foi ele falar o apelido de seu pai e avô, Aug e Ger. Então pede ajuda a Kai. Eles planejavam cercar e se revoltar contra os demônios que querem invadir Nel Vishal. Se tudo desse certo, não precisariam abandonar essa cidade. Mas Rini avisa que isso não terá fim. Até podem vencer, mas os demônios vão voltar. E Kai dá a brilhante ideia de atacar a capital, onde está o QG dos demônios. Eles só precisam derrotar um único demônio, o herói deles, Vanessa, a Imperatriz das Trevas. Isso causa um leve espanto, porque aquilo era um monstro completo. Há 30 anos, ela sozinha derrotou o exército de defesa inteiro e ocupou o palácio da cidade. Mas o Proto está confiante por conta da espada de Cid, e também por Rini estar ao seu lado, e por isso fala que vão ser apenas os dois lutando contra ela. Fallen questiona qual seria o mérito de fazer isso, e na verdade não existe inicialmente, porque o Proto nem é deste mundo. Mas se ele abandonar todas as pessoas aqui que estão pedindo por ajuda, não vai conseguir se perdoar. Atacar a capital não será problema, os demônios não devem ter grandes números no QG, mas sim dispersos nas fronteiras das outras raças que são mais ameaçadoras. E enquanto os dois vão lutar contra Vanessa, os demais precisam ocupar os demônios que estarão ao redor do palácio. E Fallen dá a ideia de que, se usar os túneis subterrâneos que eram da família real, poderão chegar até o centro da capital mais facilmente, e assim não chamar a atenção dos demônios. E essa foi uma ideia que o pai de Johnny teve há mais de 15 anos atrás. Mas como não tinham forças para lutar contra os demônios, desistiram dessa ideia. Porém agora, até Fallen quer apostar no plano do Prota. Então Johnny vai iniciar o plano para derrotar a heroína dos demônios e retomar a capital dos humanos.